suas ações aí no organismo da gente. O que são antibióticos? Vamos começar pelo básico. São medicamentos que podem ser naturais, podem ser sintéticos, quer dizer, fabricados em empresas, em indústrias, que servem para matar apenas infecções bacterianas. Bactérias são seres que têm células. O antibiótico não serve para matar vírus. Então, se você vai no médico e ele te oferece e fala, você tem uma virose, tome este antibiótico. Desconfie do médico, porque provavelmente ele com certeza não sabe o que você tem. Ele sabe que ele está errado, que ele falou coisa errada, mas ele não sabe o que você tem para ele te dar isso. Tá? Porque antibiótico não mata vírus. Antibiótico mata apenas bactérias. Tá? E fungos também, em geral, não são atacados pelos antibióticos. Até porque muitos deles vêm dos fungos, a gente já vai conversar a respeito disso. A história do antibiótico está em parte descrita aí para vocês, mas eu vou contar para ficar mais fácil e menos chato. O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina. Ela foi descoberta por um pesquisador chamado Alexander Fleming. Ele estudava vários tipos de bactéria e percebia que um dia eles acabaram deixando as colônias de bactérias deles. Uns dizem que foi ele, outros dizem que foi o assistente, cada um conta a história do seu jeito, mas dizem que as colônias de bactérias onde eles cuidavam emboloraram. Né? Surgiu bolor em cima das bactérias que eles cuidavam para estudar as bactérias causadoras de doença. E eles começaram a perceber que aonde que apareciam esses fungos, não apareciam as bactérias. Elas começavam a morrer e desaparecer durante um tempo. E aí alguém se tocou. Deve ter nesses fungos alguma coisa que mata essas bactérias. Né? E aí eles foram tentando até que eles conseguiram extrair do meio de cultura e das bactérias onde eles tinham, dos fungos, uma substância chamada de penicilina, que aí foi o primeiro dos antibióticos a ser produzido em larga escala. Né? A penicilina ela ajudou no começo a erradicar muitas doenças, né, que eram mortais antigamente. Ajudou também os amputados nas guerras mundiais, né? E principalmente na Segunda Guerra, né? Por lá, a data tem que ser na Segunda Guerra Mundial. E ela foi usada a tão larga escala que eles começaram também a perceber que ao longo do tempo essas bactérias começaram a se tornar resistentes aos antibióticos, a determinados antibióticos, então não dava para usar. A penicilina hoje ela é menos usada, primeiro, porque já tem uma grande resistência das bactérias em relação aos antibióticos, a gente vai falar um pouco sobre isso, e porque também a penicilina causa algumas reações alérgicas em algumas pessoas. Então usa-se outros tipos de antibiótico que a chance de causar uma reação alérgica é menor. Aqui tem uma foto do Fleming, um desenho do Fleming, da penicilina, né, da molécula dela e do fungo que apareceu mofando nas colônias de bactéria. Ela tem esse nome penicilina por causa do nome do fungo. O nome do fungo era Penicillium, tá? E por conta do nome do fungo, do gênero, né, que classificava o fungo, apareceu o nome do medicamento que a gente tem até hoje. Em geral, os antibióticos atacam estruturas celulares, por isso que elas não matam vírus, porque vírus não tem célula, tá certo? Isso é muito importante, a gente vai bater nessa tecla bastante. Vírus não tem célula. Se você sabe disso, você deixa de cair em dezenas de pegadinhas, de dezenas de questões aí nas avaliações que vocês vão fazer ao longo da vida de vocês. Em geral, elas têm 3 formas de atuar. A primeira é mudar a estrutura da parede celular. A parede celular é uma estrutura que, como o próprio nome diz, é uma parede, dá uma proteção para a bactéria. Né? E se eu tiro essa proteção, elas vão ser facilmente atacadas pelas substâncias,
vão ser facilmente atacadas, às vezes até pelos nossos anticorpos, pelas nossas células de defesa, tá? Interferir na produção de proteína. Proteína é a base para produzir novas células, tanto qualquer estrutura da célula, a membrana, o citoplasma, o núcleo, a própria parede celular. Se eu vou destruindo e tirando proteínas, eu vou tornando essa célula incapaz de corrigir os próprios erros que vão acontecer, né? E incapaz de produzir células novas. Então elas vão morrendo e novas células de bactéria não vão nascendo. Então a infecção vai diminuindo e junto com isso tem a ação dos anticorpos, né? Atrapalhar a síntese do DNA. O DNA é o código genético dos seres vivos. Se o DNA se multiplica, a bactéria se multiplica. Se eu atrapalho o DNA de se multiplicar, eu atrapalho a multiplicação das bactérias também. Aí eu começo a fazer com que essas bactérias novas sejam mais fracas, às vezes menos resistentes, tenham um ciclo de vida mais curto e vai morrendo cada vez mais rápido. Tá certo? O grande problema do uso dos antibióticos é o que a gente chama de resistência aos antibióticos. E aí vem um outro erro conceitual grave. A gente acha que nós criamos resistência aos antibióticos. E na prática, quem cria resistência aos antibióticos são as bactérias. Tá? Ao longo do tempo, você vai atacando os antibióticos, usando os antibióticos de maneira errada, equivocada. Então o antibiótico teria que ser usado durante 15 dias. Em 7 dias eu estou me sentindo melhor, eu paro de tomar um antibiótico. Aí mora um dos perigos. Primeiro que você foi 14 dias é porque os 14 dias são ciclo de vida das bactérias para cortar totalmente. Então você tem que seguir e usar ele da maneira correta. Não só usar o antibiótico enquanto tem o sintoma. Por quê? Porque se eu paro, sobraram bactérias. Essas bactérias que sobraram, elas são resistentes a essas doses de antibiótico que eu já tomei. Então, quando eu tiver ou passar para alguém essas bactérias, elas vão ser mais resistentes àquele antibiótico. Então, usar aquele antibiótico já não serviria para mais nada. Tá? Então, a gente diz que aconteceu um processo que a gente chama de seleção natural. As mais fortes ficaram, as mais resistentes ficam, e as mais fracas vão sendo eliminadas pelo antibiótico. O grande problema é que está acontecendo o quê? Estão aparecendo superbactérias que são capazes de resistir à grande maioria dos antibióticos conhecidos, e essas superbactérias são derivadas do uso incorreto de antibiótico. Por isso que desde 2011 no Brasil é proibido vender antibiótico sem receita médica, sem receita que fique presa na farmácia. Né? Apesar da gente saber que em alguns lugares aqui no Brasil sempre tem um jeitinho brasileiro, mas pela lei não se pode vender antibiótico sem receita médica. E não se pode retirar também no sistema público de saúde sem receita médica. Tá certo? Porque ele forma bactérias resistentes que vão se espalhar pela população, gerando bactérias cada vez mais resistentes. E aos poucos os antibióticos não vão fazendo mais efeito. Isso que são a resistência aos antibióticos. Mas lembra que quem fica resistente são as bactérias e nunca a gente. Porque o antibiótico não é para a gente, é para as bactérias, é para combater elas. Tá? Aqui tem um esqueminha, o organismo. Eu tenho vários tipos de bactérias. Uma só é resistente. Eu uso antibiótico e elimino todas, mas sobrou um tipo. Esse tipo vai continuar se multiplicando e vai gerar bactérias novas e mais resistentes a esse antibiótico, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Tá joia, gente? Então, o antibiótico ele deve ser usado sim, com a recomendação certa e durante o tempo intervalo certo, para que a gente consiga eliminar a doença e não passar para as pessoas e não gerar na natureza bactérias extremamente resistentes a qualquer tipo de antibiótico, resistentes às nossas defesas que a gente tem, tá certo? Senão, cada vez mais a pessoa tem que ficar internada para usar antibióticos cada vez mais fortes, às vezes até injetáveis, porque não dá nem para tomar, porque atacaria o estômago e produziria feridas no sistema digestivo de tão forte que eles são. Teria que ser antibióticos injetáveis mesmo. Tá certo? Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato aí. O professor está disponível para vocês. Volto a dizer para vocês, está perto, está acabando. Tenham força, tenham fé. Vamos acabar esse ano aí e vamos para a próxima
E o que vocês precisarem, me coloco à disposição de vocês. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.